Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Schumann e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre força magnética. Essa é a experiência 3, a parte teórica e simulada, é da disciplina do professor Gerardo Piso, Prática de Eletromagnetismo. E eu sou da turma de sexta-feira, às 2 horas, e eu sou do grupo C. E essa é a minha matrícula que está aí na tela. Bom, então, para começar, eu vou explicar um pouco sobre a teoria. Então, tem alguns tópicos teóricos que eu vou passar explicando. E o primeiro desses tópicos teóricos é supercondutor, ou seja, os materiais supercondutores. Então, o que são os materiais supercondutores? É um material que, quando ele é resfriado abaixo de uma certa temperatura, então uma temperatura muito baixa, uma temperatura crítica, TC, ele passa a ter uma resistência elétrica nula. Isso permite que a corrente elétrica circule indefinidamente, sem perder energia, e torna esses materiais supercondutores muito úteis em aplicações como ímã potentes e transporte de eletricidade muito eficiente. Eu botei aí na tela a imagem do supercondutor e dá para perceber que ele está flutuando justamente porque ele consegue expulsar, de certa forma, campo magnético. E ele acaba se repelindo e com o ímã, né, embaixo dele, ele pode flutuar, né, que é um fenômeno aí dos supercondutores. E, no geral, é isso. Você tem uma temperatura muito baixa e aí esse material passa a não ter resistência elétrica. Ou, quer dizer, não ter uma resistência elétrica nula. Bom, então agora, ainda nos supercondutores, eu vou falar sobre as propriedades elétricas e magnéticas desses materiais. As propriedades elétricas são resistência elétrica zero, como eu havia falado, né? Que é a principal característica dos supercondutores. Isso em uma temperatura crítica e uma corrente persistente. Então, a corrente elétrica pode circular por um tempo indefinido sem se dissipar. Então, basicamente, a corrente elétrica dos supercondutores, ela acaba não se dissipando e pode ficar circulando aí. Basicamente que os elétrons livres, né, de um material supercondutor, eles conseguem se mover livremente é o que a gente chama de uma região cristalina, sabe? Agora as propriedades magnéticas, né, dos supercondutores. Uma delas é o efeito Meissner, eu não sei falar isso direito, Meissner, que repele campos magnéticos no seu interior, que é aquilo lá que eu falei, que ele pode flutuar porque ele repele o campo magnético. E aí isso também faz com que ele se torne um material diamagnético, mas eu vou explicar mais pra frente sobre os materiais diamagnéticos. Então já eu volto. E é o que eu falei, né? Expulsão do campo magnético. E essas são as principais propriedades magnéticas e elétricas dos supercondutores. Tá, agora eu vou falar um pouco dos tipos de supercondutores. Tem os supercondutores tipo 1, que são os materiais puros, então metais elementares, né? Eles expulsam completamente o campo magnético, tipo, totalmente. E tem uma transição abrupta entre o estado normal e quando ele atinge o estado supercondutor dele. Aí eu coloquei aí o baixo campo crítico, né? E dois exemplos, né? O chumbo e o mercúrio. São dois exemplos desses supercondutores de tipo 1. Supercondutores de tipo 2 são ligas metálicas ou cerâmicas, certo? Então, elas permitem uma penetração parcial de campo magnético e tem um campo crítico maior. Então, muito mais Teslas. Diferente dos de tipo 1, né, que tem um baixo campo crítico. É muito usado em aplicações tecnológicas, como ímãs de ressonância magnética, e eu botei alguns exemplos aí, tipo os óxidos de cobre e NBTI. Agora também, como o professor tinha pedido no roteiro, eu coloquei aí os materiais supercondutores que trabalham a temperaturas próximas de 273 Kelvin. Então tem os hidretos de enxofre, os hidretos de lantânio, enfim, os LCH,
tem vários exemplos aí. É, todos eles, ou a grande maioria deles, trabalham até 200 e, sei lá, 250 em média, 273, próximos a 273 Kelvin, só que tem que ser sob uma alta pressão, né? Então, apesar de alguns materiais atingirem temperaturas próximas a 273, eles só funcionam sob pressões extremamente altas, como as pressões do centro da Terra. Isso torna o uso muito pouco praticável nas aplicações aplicações científicas que não sejam tão específicas, né? Não são materiais que são muito aplicáveis a essas temperaturas, justamente porque eles precisam estar sob uma pressão muito alta. A maioria dos supercondutores, comercialmente, ele opera em temperaturas mais baixas, em torno de 77 Kelvin. E é isso, basicamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de permeabilidade magnética. Então, temos aí a definição. A permeabilidade magnética, μ, indica a facilidade com que um material permite a formação de fluxo magnético em seu interior. Quanto maior essa permeabilidade magnética, mais facilmente o campo magnético se propaga pelo material. Então, materiais ferrosos, como o ferro, têm uma alta permeabilidade e são usados para conduzir e concentrar campos magnéticos, sendo muito comuns em transformadores, motores e sensores. A permeabilidade depende das propriedades físicas e propriedades químicas do material, então da sua composição, das suas medidas, né, da tamanho, enfim, tem várias propriedades aí que a permeabilidade magnética depende. Mas, basicamente, indica essa facilidade com que esse material permite o fluxo magnético no seu interior. Então, materiais com mais permeabilidade magnética, eles permitem mais facilmente com que forme campo magnético. Como que o campo magnético se propaga por esse material? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o efeito Meissner, que eu já havia comentado um pouco sobre, mas agora eu vou tentar explicá-lo com um pouco mais de profundidade. Ele foi descoberto pelos físicos alemães, o Meissner e o Osteenfeld, e é um fenômeno em que um supercondutor, ao ser resfriado abaixo da temperatura crítica, ele expulsa totalmente o campo magnético no seu interior. Então, enquanto materiais comuns o campo magnético ele penetra parcialmente, nos supercondutores o campo dentro do material é completamente nulo, tornando-os quase diamagnéticos perfeitos. Esse efeito é uma das principais características que diferenciam os supercondutores. Então, basicamente é o fenômeno quando ele está abaixo da sua temperatura crítica, né, uma temperatura baixa, ele expulsa totalmente o campo magnético. E dá pra ver aí, basicamente pela imagem que eu coloquei, tem o supercondutor, né? Dá pra ver que o campo magnético está passando através dele aí na parte de cima da imagem. E aí tem a transição para resistência zero, né? Que aí ele vai expulsar o campo magnético. Então dá pra ver que o campo magnético não está entrando no material na figura de baixo. Ele está sendo repelido. Então, é basicamente isso. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de materiais magnéticos. Então, o primeiro tipo de material que a gente tem são os materiais diamagnéticos. O que eles são? São os materiais que repelem levemente campos magnéticos. Então, suas propriedades magnéticas são: eles criam um campo oposto ao campo que foi aplicado, e você tem uma repulsão. Eles não têm momentos magnéticos permanentes. E essas propriedades elétricas, eles podem ser condutores ou isolantes, mas isso não afeta o comportamento do campo magnético deles. Então temos aí alguns exemplos, né, que é o bismuto, o cobre e a água. Bom, então, para o segundo tipo de material magnético, eu vou falar dos materiais paramagnéticos.
Então, a definição: são materiais que eles são levemente atraídos por campos magnéticos. Ou seja, suas propriedades magnéticas são: eles possuem momentos magnéticos individuais, mas sem um alinhamento natural. Então, eles se alinham parcialmente com o campo que é aplicado neles, certo? E as suas propriedades elétricas também são variadas. Eles podem ser condutores ou podem ser isolantes. Um exemplo é o alumínio, o magnésio e a platina. E por final, temos os materiais ferromagnéticos. Então, a definição: são materiais que são fortemente atraídos por campos magnéticos e mantêm o magnetismo mesmo sem um campo externo sendo aplicado. Então, as propriedades magnéticas são que os seus momentos magnéticos são fortemente alinhados, que tem uma magnetização permanente, pode ter uma magnetização permanente. E as propriedades elétricas são que normalmente são bons condutores elétricos. Como, por exemplo, o ferro, né, que é um material ferromagnético. E aí os exemplos tem o ferro, o níquel e o cobalto. Para a gente entender mais ou menos, né, a diferença, como eu havia falado, os diamagnéticos, eles repelem levemente, enquanto os paramagnéticos são levemente atraídos. E os ferromagnéticos são fortemente atraídos. Então, um repele um pouco, um é parcialmente atraído e o outro é fortemente atraído. Então, essas são as principais diferenças entre os tipos de materiais magnéticos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de ímãs permanentes, né? Então, ímãs permanentes são materiais que mantêm o seu magnetismo de uma forma contínua, sem necessidade de energia externa para gerar um campo magnético. As propriedades químicas são: eles são compostos por elementos magnéticos, né? Tipo ferro, cobalto, níquel, neodímio, ferro-boro, enfim. Propriedades elétricas são que são isolantes elétricos ou condutores, depende do material, né? Mas a propriedade magnética independe da condutividade elétrica. E as propriedades magnéticas, eles possuem alta retentividade. O que significa? A retentividade é a capacidade de um material de manter magnetização, né? E tem uma coercitividade, então alta coercitividade também, que é a resistência à desmagnetização. O que significa que basicamente ele tem uma capacidade alta de se manter magnetizado. E eles possuem campos magnéticos estáveis e fortes e são muito usados em motores, sensores e dispositivos eletrônicos. Então, no geral, esses ímãs permanentes são materiais que mantêm bastante a sua magnetização. E eles não precisam de energia externa para gerar campo magnético, porque eles têm uma resistência muito alta a se desmagnetizarem. Bom, então era isso que eu tinha para falar da teoria. Agora nós vamos começar com as nossas simulações, certo? E a primeira simulação vai ser as simulações com os ímãs de neodímio. Bom, então, para essas simulações de ímãs de neodímio, eu vou dar uma breve explicação. Vão ser 4 configurações diferentes, 4 exemplos diferentes que a gente vai simular. Eu vou tentar explicar mais ou menos, mas basicamente essas aí são as representações de 4 configurações diferentes de momentos magnéticos em um array all-back. Então, significa basicamente que é uma forma especial de organizar os ímãs permanentes para manipular o campo magnético de uma forma controlada. Então, basicamente, a ideia é que você consiga manipular a forma com que o campo magnético vai ser apresentado, tentando, basicamente, você pode concentrar o campo em um lugar e aí você cancela o outro lugar. Basicamente isso, né? Então, são essas diferentes configurações aí de momentos magnéticos e a gente vai tentar simular para ver cada uma delas. Bom, então a primeira simulação que eu vou fazer de ímãs de neodímio é essa daí, que tem o campo magnético nulo no centro, né? Tá escrito até ali
na bolinha dele ali, na figura 1, né? No field. O que significa? Que os vetores dos momentos magnéticos, eles vão estar orientados em um círculo simetricamente, igual tá aí na figura, dá pra ver direitinho, em um círculo. Os campos magnéticos internos, eles vão acabar se cancelar, e aí eles vão criar uma região sem campo magnético no centro. É usado quando se deseja blindar o interior contra campos magnéticos. E agora eu vou abrir o Unsoft, o Maxwell, para a gente poder fazer essa primeira simulação. Bom, então vou começar aqui a simulação, a abrir o Unsoft, né? Aí aqui, vou criar... Não, se bem que esse daqui já é novo, vou só renomear. Vai ser... IMA 1. Certo. Aí aqui, a gente vai inserir Maxwell 2D Design. Certo? Deixa eu centralizar aqui. Aí a gente vai desenhar um retângulo. Pode ser um retângulo de tamanho qualquer mesmo. Aí, esse retângulo aqui de tamanho qualquer, aí agora a gente vai fazer ele ser um 3D, né? Se bem que primeiro a gente vai vir aqui no Solution Type e vai mudar isso daqui, ó, para ser cilíndrico em Z, certo? Aí agora a gente... Ele sumiu, né? Aí eu vou criar o retângulo. Pronto. Ué, cadê meu retângulo 1? Bom, na verdade ele continua aqui, então eu vou só excluir ele. Pronto. A gente fica só com o retângulo 2. Aí esse retângulo aqui... a gente vai pegar e vai fazer ele ser um 3D design, né? Seria um 3D design. Aí a gente vai fazer ele girar 15 graus, certo? No 3D design. Então ele vai ficar assim, desse jeitinho mesmo, tá certinho. Só que aí, agora a gente vai fazer ele se duplicar, né? Porque a gente quer que tenha 12 desses, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Só tem que ter 12. Como tem que ter 12, a gente vai usar uma ferramenta aqui para facilitar o nosso trabalho, para não ter que fazer vários, né? A gente vai clicar aqui, a gente vai vir em Mirror Duplicate. A gente vai clicar, duplicar aqui pra cá, que vai ficar do lado dele. Aí agora tem outro de 15 graus, então vai ficar 30 graus aqui somado. Então a gente clica, calma. Clicar nesse e vai, calma, deixa eu, pronto. Tem uma ferramenta que se chama Unite. Então, vamos procurar, acho que é essa aqui, isso. Unite. Agora eles são basicamente um retângulo só, né, com 30 graus. Aí, agora, como a gente queria 12 desse, a gente vai usar uma outra ferramenta, né? A gente vai duplicar Around Axis aqui. Em Z mesmo, um ângulo de 30 graus, né? Porque vai ser 30 graus e 12, certo? Aí é exatamente isso. Porque agora aí a gente vai ter 12. Certo? Aqui, ó. Vai ficar tipo um círculozinho mesmo, assim. Tá bom. Aí agora... aí agora que elas estão criados todos, a gente tem que mudar... Ou, primeiro vamos criar uma região. Uma região aqui. Englobando isso tudo, né? Então a gente vem aqui...
create region. Aí tem que estar nessa daqui mesmo, similarity. E um velho pode botar 50, porque aí acho que vai conseguir englobar tudo. Pronto. Então tá a minha região aqui englobando isso tudo. E agora a gente precisa mudar as coordenadas, né? Porque elas estão com as coordenadas erradas. Mas para mudar as coordenadas vai ficar mais fácil fazer isso num plano 2D, né? É... Pronto. Agora dá pra ver aqui direitinho. Tá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar as coordenadas, né? Aí como é que a gente vai mudar as coordenadas? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas notas. Primeiro, antes de mudar as coordenadas, vamos botar todos eles do material que a gente quer, né? Que é neodímio. Então, vou... Ó, pronto. Todos esses aqui, a gente coloca material, aí NDFE30, é neodímio aqui no ANSYS, né? Vai ficar só a região no vácuo, certo? Aí vou vir aqui em sistema de coordenadas, global. Tá. Aí agora a gente tem que criar um eixo relativo. Deixa eu só achar onde é o eixo relativo. Acho que é esse aqui mesmo. Deixa eu só ver se não é. Coordenar. Isso. É esse aqui mesmo. A gente vem aqui e clica daqui pra cá, porque aqui a gente cria o nosso primeiro eixo relativo. Só que, tá aparecendo aqui, a gente tem que fazer isso 11 vezes, né? Porque esse daqui já tá global, né? Então a gente cria de novo. Eita. Então a gente cria de novo. Aqui. Aqui. Aí de novo. Aí aqui. Aqui. De novo. Sempre mantendo aqui a ordem, né? Do que a gente tá fazendo pra não se perder. Só um minuto. Tá fazendo, mas tem que fazer isso 11 vezes, né? Então. Calma. Aí aqui, né? Porque esse daqui é o que a gente começou, né? Então esse aqui, teoricamente, não precisa. Aí agora a gente precisa, depois que a gente já criou essas coordenadas relativas, a gente precisa trocar, clica no global, né, que é esse eixo daqui, e a gente troca as coordenadas relativas para cada um desses, né. Então, por exemplo, essa daqui é a global, então essa daqui a gente precisa trocar para a relativa CS1, que a gente criou. Essa daqui para 2. Aí essa aqui é a 3. Essa daqui é a 4. Essa aqui... Eita. Essa daqui é a 5. Essa daqui é a 6. Essa daqui a 7. Essa daqui pra 8. 9. 10 e 11. Beleza. Pronto. É isso aí mesmo. Aí agora a gente precisa vir aqui na região, né? No caso, tem que ser as bordas da região. Deixa eu ver se eu – consigo pegar só a borda da região.
Deixa eu só tentar pegar aqui a borda da região rapidinho. Bom, consegui me lembrar. A gente tem que trocar pra selecionar as bordas, né? Eu tinha esquecido. Então aqui é selecionar as bordas. É essa daqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa borda aqui. Pronto? Pronto. Aí agora, selecionadas as bordas, a gente precisa assign boundary. Cadê? Balloon. Um balloon 1 mesmo. Pronto. Aí agora, acho que agora podemos simular. Vou só conferir se tá tudo certinho, né? Não tenho análise setup. Então vamos botar a análise setup aqui. Solution setup, setup 1. Ok. Eu acho que eu vou colocar 15 passos, que fica bom. Agora vamos validar. Ok, tá tudo validado certinho. Então agora nós podemos vir analyze on, né? Aqui. No 2D, né? No caso. Pronto. Então vamos esperar analisar. Assim que analisar, a gente já pode simular, né? Pra ver se... Vamos ver se analisou certinho. Analisou certinho, então agora a gente pode vir aqui em Field, Overlays, Fields. Vetor. Bom, então aqui a gente seleciona o plano global, né? Mas antes eu vou mudar o nome de um retângulo para provar que o trabalho é meu, né? Então, pode ser MP, Mariana Pereira. O meu final de matrícula é 92. Pronto. Agora a gente vem aqui no plano, a gente seleciona o plano XY, Field Overlay, Fields, campo magnético, vetor, All Objects, Done. Pronto. Então aqui, ó, a gente consegue perceber que, igual a gente esperava, né? Não tem campo magnético na parte de dentro, né? Igual eu havia mostrado. Aqui, ó. Sem campo magnético aqui. Por quê? Porque eles se cancelam, né? Então, aqui fora a gente pode perceber que tem, sim, campo magnético, como esperado, mas aqui na parte de dentro, basicamente, não tem campo nenhum, porque aqui, ó, só tem essas pequenas coisas, só que tá na superfície aqui, então não tá dentro. Não existe campo magnético dentro. Por quê? Porque elas vão se cancelando, né? Essa orientação que a gente colocou se cancela tal que não vai ter campo magnético aqui dentro. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda simulação e aí depois a gente vai fazer a segunda simulação. Bom, então aqui é uma rápida introdução, né, sobre o segundo tipo que a gente vai fazer. Só uma pequena parte teórica e aí logo depois eu vou simular. Então agora é com o campo direcionado para cima no centro. Ou seja, todos os momentos magnéticos eles vão apontar na mesma direção e o resultado a gente tem que o campo magnético ele vai ser uniforme e forte com o fluxo direcionado para dentro ou para fora. E essa configuração cria um campo magnético dentro e um campo magnético fora do cilindro. Então agora a gente vai simular e a gente vai ver como que vai ficar. Eu vou fazer a base rápida, né? Porque a base é igual a que a gente fez na simulação 1. A gente só vai mudar a orientação dos campos. Então eu vou fazer rapidinho e eu já mostro lá no Unsoft. Bom,
Então, aqui para a segunda simulação, né, do Iman 2, eu criei é, exatamente a mesma configuração aqui, ó, dos retângulos. Eles são de neodímio. É, tem a região aqui. Eu só não... A única coisa que eu não fiz foi as coordenadas ainda. Que é o que eu vou fazer agora, porque agora as coordenadas têm que ser diferentes. Então, vamos olhar aqui no desenho. Então, pra cima, essa daqui pro lado. Enfim, a gente tem que seguir o desenho, né? Então, vamos lá. Vou começar com essa daqui mesmo. Ela é pra diagonal pra baixo. Então, vamos ver aqui. A gente vem em coordenada relativa, né? Vamos adicionar daqui pra... Deixa eu só conferir como é que tá aqui. Pra cá. Assim, ó, mais ou menos, certo? 1, 2, 3. Aqui no terceiro, eu acho. Tá bom? Aí, esse daqui... Se eu fiz esse daqui, agora eu vou fazer um pouco pra cima, né? Então, a gente cria outra coordenada relativa. Tá aqui, aí ele é meio pra cima, assim, né? Mais ou menos. Vou tentar andar a mesma quantidade de casinhas que eu tava andando, só pra gente ter uma noção. Aí, esse daqui... Eita. Esse daqui é pra cima, o outro é pra esquerda, pra lá. Então, criar outra. Então, pra cima aqui. Queria deixar bem parecido. Aqui. Aí, criar outra. Daqui. Aí, essa é pra lá. Deixa eu ver. Pra lá, aí a outra é pra baixo. Então, pra cá, mais ou menos. Essa daqui é pra baixo. Acho que assim, né? Tipo aqui. Pra baixo. Essa daqui é tudo pra baixo. Então, vamos ver aqui. Para baixo. Aí aqui pra dentro, né? Eu acho, mais ou menos. É pra dentro. Aí aqui pra dentro. Calma. Pra cima. Ah, essa daqui é bem pra cima. Aí essa próxima aqui é mais pra dentrinho. Tipo assim. Tipo assim, né? Essa daqui é pra baixo. Tipo
tipo... mais para apontando pra cá assim, ó. Calma. É mais assim. E essa última aqui pra baixo. Pronto. A gente vê o global aqui. Aí agora a gente vai colocar... vai colocar assim. Por exemplo, esse daqui... A gente começou desse daqui, né? Então, essa daqui é a primeira. Eu vou fazer isso pra todos. Vou só dar uma pausa, senão o vídeo vai ficar muito longo. Pronto. Já coloquei tudo aqui. Agora, eu vou selecionar as bordas. Calma. Não tava apertando. Pronto. Aí, nas bordas, a gente vem... Balloon. E agora, a gente... cria um setup, né? 15 passos. Pronto. É isso aí. 15 passos. Aí agora... Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Não, acho que não. Acho que é isso, na verdade. Vamos analisar agora tudo. Para ver se tá certinho. Isso, tá normal. Agora, então, já que tá normal, a gente vai vir aqui no plano, né? Vamos pegar o plano XY. Plano XY, Field Overlays, Fields, vetores do campo magnético, todos os objetos, pronto. Ok, é isso aí. Então, ó, dá pra ver que eu não fiz exatamente igual, né? Que tava, mas eles basicamente se cancelaram. E aí a gente tem o resultado exatamente o que a gente esperava, né? Que o campo magnético de dentro tá indo todo pra cima, tá vendo? Então, aqui eles estão indo para suas respectivas direções, né? Mas o que importa é que no meio ele tá indo totalmente para cima, ó, tá dando para ver, ó. Tá saindo aqui, ó, por exemplo, tá indo para cima. Então esse é o resultado que a gente esperava obter, né? E é isso. Agora a gente já pode ir para, vou explicar um pouco da próxima simulação e a gente já pode fazer a simulação do terceiro ímã. Então agora para o nosso terceiro ímã, né? A gente tem um Albach Array cilíndrico, que é com um campo focado no centro. Então, os vetores do campo magnético, eles vão girar gradualmente em torno do círculo, e o campo magnético vai ser reforçado no interior e cancelado no exterior. É uma das formas típicas de array Hallback, usada para criar campos magnéticos fortes e concentrados em um lado apenas, nesse caso no interior do cilindro. Então, ele vai ficar basicamente com essa configuração aí, né? Desse jeito aí. E também a construção é parecida, mas agora eu vou para a simulação 3. Bom, então agora para nossa simulação 3, eu só repeti o mesmo desenho do imã, né? Tudo igual, eu coloquei meu nome aqui, ó, Mariana Pereira, minha matrícula, MP92. Agora, aqui, a única coisa que ainda não tá feita é as coordenadas, né? E eu tenho que botar as coordenadas igual ele manda colocar aqui, né? Então, eu vou tentar fazer desse jeito. Eu vou começar desse daqui, que eu já tô começando, né? Então, vai ser diagonal da... Eu vou até desenhar aqui mais ou menos no meu caderno, pra eu não precisar ficar voltando. Então, vai ter um pra cima, um pra cá, aí um pra baixo, outro pra baixo,
Na verdade, essa parte aqui, né, eles acabam, teoricamente, ficando relativamente simétricos, assim, né, na medida do possível. Aqui, esse aqui pra cima. Tô só anotando meu caderno. E foi. Aqui, ó, anotei no meu caderno. E agora eu vou colocar aqui no Unsoft, né? Deixa eu só conferir pra não ter nada errado, né? Porque é isso que vai determinar como vai estar a configuração dele de dentro, né? Então a gente vem aqui, Create Relative. Deixa eu só chegar pra cá. Pronto. Aí eu vou começar desse daqui. Aí esse daqui, daqui ele desce pra baixo. Quer dizer, desce pra. Ele tá mais pra dentro, assim, né? Teoricamente. Tá mais pra dentro, assim. Vou botar ele dentro. Eu vou fazer o próximo. Esse próximo aqui, ó, tá pra cá, assim, ó, pra esse lado aqui. Esse daqui tá pra cima. Aí pra cima é mais fácil. Aí esse daqui tá pra lá. Assim, ó, mais ou menos. Esse daqui, deixa eu só achar o meiozinho. Aqui, ó. Calma. Aqui. Aqui, esse daqui tá pra cá. Esse daqui tá pra cima. Pra cima. Esse daqui tá pra cá, assim, ó. Esse daqui de baixo, deixa eu só ajeitar. Tá bem pra cá. Eita. Tá bem pra cá, né? Eu acho. E esse daqui tá pra cima. Esse daqui, estamos quase acabando. Tá pra baixo. Tipo, eu diria pra cá. Ou pra cá. Acho que pra cima. E esse daqui tá mais pra cá, sim. Esse daqui, ó, eu já fiz 12, né? Então. Ah, não, falta esse aqui, eu acho. Aqui, esse tá pra cima. Pronto. Agora a gente volta pro global, né? Vamos. Global. Aí agora a gente bota um pra cada, né? A gente começou esse daqui. Então a gente vai desse daqui que a gente bota. Esse daqui a gente coloca o C1, certo? Deixa eu só
conferir. Pra cá sim, certo? Certo. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer isso pra todos, senão fica muito grande. Pronto. Agora que já estão todos bonitinhos, agora, né, a gente vai aqui, as Select Edges, selecionar as bordas, como se fossem as condições de contorno, né? Aí a Boundary, Balloon, ok, que mais que tem que fazer? Acho que a gente coloca o setup agora já, né? 15 passos. Ok. Deixa eu ver o que falta. É isso. Agora a gente vem aqui, Analyze All. Pronto, vamos conferir. Tá tudo certo, certo? Então, já que tá tudo certo, a gente vem aqui nas nossas coordenadas, no plano XY, Field Overlays, vetores do campo magnético, All Objects Done. Pronto. Aí, o que a gente esperava, né? Vamos dar uma olhada. A gente esperava ele fazendo assim, 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 assim e assim. Então, aqui, ó, temos exatamente isso. Vou até dar um zoom aqui, ó. Ele faz... Dá pra perceber que ele fica assim, ó, e indo pra dentro, né? Deixa eu só dar um zoom aqui, ó, nessa parte aqui. Ó, então, é isso mesmo que vai ficar a nossa simulação, né? Aqui, e ele basicamente entrando, de certa forma, e saindo, entendeu? Aqui, ó, ele entra e sai, aqui ele entra e sai, ó. Sai, entra e sai, entendeu? Eles meio que se juntam aqui, ó, tá vendo? Assim, aqui eles se juntam. E é isso. Bom, agora nossa simulação 3 está completa. Agora a gente pode ir já para nossa simulação 4, do quarto ímã. Bom, então na nossa simulação 4, a gente tem um Hallback linear, que é o campo de um lado só. Então, é basicamente a versão linear, né, do array. E os ímãs são organizados de modo que o campo, ele é reforçado de um lado e cancelado do outro. Então, ali dá pra ver na figura que augmented de um lado, reforçado, e do outro é concealed, que é cancelado. É muito usado em levitação magnética, motores, lineares, enfim, etc. Agora a gente vai partir para a simulação. Bom, então, para o Iman 4, eu abri um novo projeto, porque dessa vez a gente não vai conseguir reutilizar como das outras vezes, por causa que ele não vai ser mais circular, né? Então, aqui a gente vai criar um Maxwell. Já podemos fazer direto no 3D dessa vez. A gente vai botar aqui são quadrados, né? São retângulos, assim, digamos. Então, vamos botar aqui. Deixa eu abrir aqui. Formato, né? Aqui um quadrado. Legal. Aí, esse quadrado daqui. Vamos colocar tudo só pra ficar quadrado. E a gente vai duplicar, né? Porque eu acho que são 5, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Então, a gente pode duplicar, né? Então, daqui assim, ó. Pronto. A gente pode pegar, duplicar. Calma.
Pronto. Falta mais uma. Pronto. Duplicadas, temos 5. Então, a gente pode botar aqui o material, né? Pera, assim é melhor. Neodímio, né? Botar o material delas. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Todas as caixas. Bonitinhas. Agora a gente pode criar uma região. Pode ser 50 também, porque eu acho que vai ficar bom. 50 tá bom. Eu acho, ó. Tá pegando direitinho. Então, a gente vem e pode ir pro 2D agora, que vai ficar mais fácil pra fazer. Ó, agora dá pra ver bonitinho. Eu tenho que... Era bom eu girar, né? Pra ficar mais fácil, pra elas ficarem igual assim, ó. Deixa eu tentar girar. Pronto. Sim, eu acho que tá bom. É assim? Acho que sim, né? Tá bom. Vamos ver aqui. Agora aqui a gente vai criar as coordenadas, certo? Coordenadas relativas. A primeira é para a direita. A segunda é para cima. A terceira é para esquerda. Essa outra aqui é para baixo, que eu já tinha anotado aqui. E essa outra aqui é para direita. Pronto. Criadas as coordenadas, agora a gente pode ir em cada um. Essa é a caixa 1, né? A primeira caixa vai ser a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, certo? Beleza. Todas as coordenadas colocadas, a gente pode vir aqui na borda. Então, nas bordas. Eita, eu tirei, calma. Porque a gente vai colocar, tipo balão, né? Boundary, balloon. Ok, aí eu acho que, teoricamente, acho que tá pronto, né? É só... Deixa eu... Só arrumar aqui pra ficar certinho. Pronto. Agora tá bem certinho. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho. Pronto, não tinha nada demais, tava tudo certinho. Só tava conferindo, né? Bom, agora que a gente pode fazer o... Qual é o nome? Setup? Calma, deixa eu achar o setup aqui. Pronto, aqui. Setup. Aí a gente vem Analyze All. Quer dizer, vamos ver se tá certo primeiro. Tá. Vamos analisar para ver se tá tudo certinho. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Então, a gente pode vir aqui no plano, XY, aí a gente vem em Field Overlays, Fields, Campo Magnético, Vetores. All Objects, Done. Pronto. E aqui tá o nosso resultado. Assim,
Ah, eu esqueci de mudar o nome dessa caixa. Para Mariana Pereira, matrícula 92. Tá. Pronto. Aqui, ó, dá pra gente ver claramente o resultado que a gente estava esperando, né? Tá vendo que as linhas de campo aqui, ó, pra cima, elas estão... como é que é o nome mesmo? É augmented. Então, elas estão reforçadas. E essas aqui de baixo, teoricamente, estão canceladas. Tem um pouquinho, mas é que são só resquícios aqui. Apenas resquícios. Mas dá pra ver que, ó, por exemplo, tá vendo? Essas linhas aqui do campo, elas nem chegam a ultrapassar tanto. E aqui em cima, ó, tá bem reforçado. Estão ultrapassando bastante, elas estão pra cima, né? E dá pra ver que, teoricamente, elas saem daqui, né? E elas vão vindo pra cá e aí elas voltam, né? Então, eles meio que se cancelam e de um lado elas ficam reforçadas e do outro, basicamente, canceladas. E isso prova que a nossa teoria estava corretíssima e que o experimento deu tudo certo. E agora a gente vai para a próxima simulação, que não é mais com ímãs de neodímio. Bom, então agora eu vou fazer a simulação com eletroímãs, né? Bom, essa imagem eu peguei do roteiro, né, dos experimentos. Eu sou do grupo C, então já marquei ali que eu vou usar L como 40 milímetros. E essas são as especificações do núcleo magnético. E aí, a gente vai usar o condutor cobre, né? 500 ampere, que está ali escrito. E a gente vai fazer para cada material, né? Os materiais paramagnéticos, os diamagnéticos e os ferromagnéticos. Então, é basicamente isso. Aí eu vou abrir aqui o Maxwell e eu vou fazer a simulação. Começando aqui minha simulação do zero, porque agora não vai dar para reaproveitar do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Vou botar aqui imã. Eita. Eletro... Eita. Imã. Eletroimã. Pronto. Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Como que a gente vai começar? Aparentemente, podemos começar aqui com um plano 2D, no caso, né? E a gente vai fazer aqui um retângulo de começo. Aqui, pá, pronto, retângulo. Vou até botar aqui, ó. Esse retângulo 1 eu vou chamar de minha matrícula e meu nome. Mariana Pereira 92. Aí a gente vai vir aqui e mexer no tamanho dele, né? O tamanho são as especificações do meu grupo. Como o meu L era 40, aqui eu já até fiz as contas e vai ser 360. Porque eu acho que era 40 vezes 9, né? Tava o L. Deixa eu só conferir até. Mas eu já tinha feito os cálculos. É isso. 9 vezes 40. Ixi. Ele foi pra cima. Então, deixa eu botar a posição 0. Pronto, isso. Tava errado aqui. Nossa, tá muito grande. Tá. Tudo bem. 40. Aí aqui, a gente vai criar um outro retângulo. Por quê? Porque é o retângulo que a gente vai subtrair, né? Então, esse retângulo aqui que a gente vai subtrair vai estar numa posição diferente, né? Porque ali tava mostrando. Se não me engano, era um L, então é 40, 40 e nada em Z, né? Que a gente tá num plano 2D. Aí aqui vai ser 280 e aqui 280. Vamos ver se ficou bom? É, isso mesmo. Aí agora a gente pode subtrair isso. Legal. Ficou subtraído certinho. Agora a gente vai fazer a bobina. Bobina.
É... Deixa eu dar um nome pra ela, né? Ah, bobina. Eita. Bobina. Tá, bobina, ela vai ter um tamanho aqui de 120, segundo as especificações, e 120 também, certo? A posição dela também vai ser do 120, para ela ficar ali, tipo no meio aqui, ó. Isso, no meio, que ela tem que ficar. A nossa bobina era de cobre, se não me engano, então a gente vai vir aqui, Assign Material, Copper, né? Que aqui tá em inglês. E, pronto. Aí, o que acontece? Acho que minha câmera caiu, então eu vou só dar uma pausa e voltar pra arrumar a câmera. Voltei, a minha webcam tinha caído, então eu tive que trocá-la de lugar. Quer dizer, inverter, né? Porque ela precisa carregar. Então, só isso. Bom, então continuando aqui, a gente fez a bobina já. Aí agora a gente precisa aqui de uma região, né? Vou criar uma região. Essa região pode ter 60. Eu acho que aí a porcentagem ser maior que 60% tá bom. Pronto. A gente vem aqui e muda, selecionar edges pra gente colocar o balão, teoricamente. Pronto, balão. Aqui a gente muda a bobina, né? Quer dizer, selecionar objetos. A gente muda essa bobina para os materiais que a gente quer, né? E aí, aqui, por exemplo, ó, eu escolhi alumínio para os paramagnéticos alumínio e magnésio. Aí eu vou fazer de um e os outros eu já vou botar aqui os meus resultados, né? Eu deixei esse espaço para botar os resultados. Então esse eu vou fazer de alumínio. Então vamos lá, alumínio. Então tem o vácuo, tem a região. Ixi, eu mudei a bobina, né? Não era a bobina, era a bobina é cobre. O que muda para alumínio é o quadrado, né? Eu fiz errado. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos botar aqui o alumínio. O quadrado que vai mudar com que a gente vai trocar os materiais vai ser do quadrado. Então, o alumínio ao quadrado, o cobre é a bobina, a região do vácuo. Aí eu preciso assign uma excitation aqui. Vai ser de 500 ampere, porque é o que estava no roteiro. Pronto. É isso. Eu acho que tá tudo certo. A gente cria um análise setup aqui de 15 passos. Ok. Acho que tá tudo certo. Vamos ver, tá tudo certo. A gente vem aqui e vem em Analyze All. Eu acho que tá tudo certinho. Então vamos conferir. Pronto, tá tudo certinho. Então a gente vem aqui no plano XY, Field Overlays. A gente quer a magnitude. A gente quer o vetor. Ixi. Acho que é o vetor. A gente quer o... Acho que é a linha de campo, né? Quer dizer, as linhas de fluxo, linhas de campo.
Então aqui pra gente botar, pra ficar mais fácil, ó. Pronto, essas são as linhas de fluxo. Agora a gente tira essa, bota as linhas de campo e bota, ó, pronto. Os vetores, as linhas do campo, o campo e as linhas de campo. Agora eu vou tentar printar aqui os resultados e eu vou fazer com os diferentes materiais que eu escolhi e vou colocar ali pra gente visualizar melhor. Bom, consegui acabar tudo aqui, até deixei o último que eu fiz. É que eu só fui mudando na mesma figura, né, trocando os materiais, só que o último que eu fiz foi níquel, que foi um dos ferromagnéticos, mas eu vou mostrar aqui todos que eu fiz, né, vou até apresentar aqui, ó. Então, esse primeiro aqui é dos materiais paramagnéticos, eu fiz 2 paramagnéticos, que foi o alumínio e o magnésio, e ó, eles são os vetores de campo, a magnitude do campo e as linhas de campo, se você reparar, são bem parecidos. Eu vou até tirar da apresentação pra gente poder ir e voltar melhor, ó. Bem parecidos. E também são bem parecidos, na verdade, com os diamagnéticos, que eu usei o ouro e eu usei a prata. Como que eles são bem parecidos? Ó, dá pra ver aqui, ó, paramagnético, ó, bem parecidos. Nem dá pra ver quase a diferença. Por quê? Porque a diferença dos materiais paramagnéticos para os diamagnéticos é muito pouca. Muito, muito pouca. Então, se a gente voltar aqui nos slides, por exemplo, ó, os materiais diamagnéticos, eles repelem levemente os campos magnéticos. Enquanto os paramagnéticos, eles são levemente atraídos. Então, um repele levemente, o outro é levemente atraído. Ou seja, eles são quase a mesma coisa. São bem parecidos aqui. Não dá para notar tanta diferença na simulação, mas ela existe. Certo? O que a gente pode observar que, na verdade, é muito diferente dos ferromagnéticos. Porque os ferromagnéticos, ó, se a gente lembrar aqui de novo, cadê? Ferromagnéticos, eles são fortemente atraídos por campo magnético. Então, ó, é muito diferente como fica, sabe? Ó, os vetores do campo aqui, ó, que não tem na parte de dentro, mas tá vendo, ó? Eu até dei um zoom maior nesse daqui, ó. Aqui o retângulo tá aqui e esse daqui o retângulo é esse pequenininho aqui. Eu dei um zoom maior até pra gente conseguir visualizar melhor, porque eles são bem diferentes mesmo, ó. Então fica assim, dentro do retângulo, né? No ferro. A magnitude do campo do ferro aqui, ó, tá vendo que dá pra ver que por essas cores quentes é quando ele tá mais intenso. Então aqui, no ferro é muito intenso o campo. E as linhas de campo aqui, ó, muito intensas aqui, ó, pela superfície de dentro, certo? E é completamente diferente daqui, que a gente pode perceber, certo? E isso também pro níquel, né, que foi o último que eu fiz, que a gente pode até ver aqui, ó. Tá vendo, ó? O vetor e as flux lines, né, que são as linhas de campo. Eu posso até vou deixar todos, eu acho. Deixa eu tentar aqui deixar todos. Então, tá vendo, ó? Todos aqui, ó, todos. Dá pra ver certinho, né, que é bem diferente dos materiais paramagnéticos e dos materiais diamagnéticos. Agora, nós vamos para as simulações de torque magnético. Bom, então aqui, para nossa última simulação, a gente vai fazer uma simulação do torque magnético. Para essa simulação, o que a gente vai ter que fazer é criar uma bobina em formato de espiral, colocar um ímã rotacionado no centro da bobina e analisar qual o torque resultante gerado pelo ímã na direção Z. Então, agora vamos para o passo a passo. Então, vamos começar aqui a nossa simulação. Eu criei um projeto novo, vou colocar aqui
torque magnético. Ah, tá. Torque magnético. Pronto. Aqui eu vou abrir 3D, certo? Aí aqui eu vou pegar, eu vou criar um polígono. Primeiro eu vou mudar aqui, ó. Vamos colocar YZ, eu acho. Pronto. Tá bom. Então, vou aqui criar o nosso polígono. 12 lados, 12 segmentos, né? Aí, agora, na verdade, eu achei ele... tá bom. Agora, a gente vai tentar... duplicar ele, né? Tipo... Aqui não tá dando. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei porque não tá dando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Tentar fazer uma seção, talvez. Deixa eu deletar aqui. Deixa eu tentar arrumar e já volto. Bom, voltando aqui, eu achei melhor fazer uma bobina dessa forma aqui, ó. Na verdade, eu vou até fazer de novo aqui pra vocês verem, né? Eu mudei o plano, né? Pra ficar mais fácil de visualizar. Aí aqui eu fiz uma bobina assim, certo? Ó, acho que tá bom assim só. Que é usando essa ferramenta aqui que é o Draw Torus. Então, desenhar toros. E agora ficou bom. Aí agora, aqui a gente precisa realmente fazer um imã, né? No meio da bobina. Então, deixa eu até mudar aqui, ó. Isso aqui vai chamar... Eita, calma. Tava querendo mudar o nome. Aqui, ó. Então, pronto. Chamar bobina. E ela, já vou até mudar o material dela, porque essa bobina aqui vai ser de cobre, né? Porque é um material, assim, de bobina genérico, que a gente já tava usando até. Deixa eu mudar a cor dela, inclusive. Vou botar a bobina cinza, transparente. Pronto. Assim. Essa bobina. Aí eu vou colocar o imã. Vou criar uma caixa, né? Pra ele. Eita. Deixa eu deletar esse. Tem que ser uma caixa. Então, assim. Uma caixa. Vou ajustar aqui as medidas dele.
Na verdade tem que ser aqui, né? Calma. Z pode ser menor. Pode ser 0,4. Aí 0,4. Esse aqui pode ser 0,1. Esse aqui pode ser 0,8. Na verdade eu fiz ao contrário, né? Calma. Aqui em Z é 0,1 e em Y é 0,8, eu acho. Deixa eu ver. Aqui ainda pode ser menor aqui, ó. Ah, não, o Z é esse, né? Calma. 0,1, 0,4. Pronto. Eu tenho que ajustar a posição, né? Pra deixar no meio. Posso botar... menos... aqui pode ser 0,4, eu acho. Aqui pode ser 0 ponto menos. Pode ser negativo, né? Porque pra gente conseguir... Pra ficar no meio, né? Deixa eu ver. Em Y tá errado. Deixa eu ver aqui. Em Z, então... assim? Não, tava certo antes, na verdade. Em Z mesmo. Agora esse aqui eu não tenho certeza. Será que é menos 0,2? Em Y precisa ser menor. Ou é esse aqui? Precisa ser 0,4. Pera aí, eu vou tentar arrumar e já volto. Pronto. Consegui agora. Calma. Consegui agora. Até, ó. Deixei ela rosinha aqui. Eu vou chamar essa caixa pelo meu matrícula. Meu nome, né? E ela vai ser de neodímio, né? Porque... por causa do ímã. Que é um ímã, né? E aí vai ser bom ser de neodímio. Pronto. Agora, vamos ver aqui. Próximo passo. Próximo passo, então, a gente vai ter que rotacionar essa caixa um pouco. Na verdade, eu arrumei, mas eu ainda tô achando ela um pouco grande, um pouco pequena para Y. Então, para Y eu vou botar 0,4 e aí a gente vai botar aqui para ficar no meio, né? 2. Aí ficou melhor já, e aí eu vou botar ela um pouco menor em Z, só 0,1.
E aqui em Z 0,05. Pronto, tá melhor. Agora vamos rotacionar ela. Aí a gente vem aqui na caixa. Aí a gente tenta... Não, esse não. Rotate em X, né? Quantos graus? Acho que pode ser 15 graus ou 20 graus. 20 graus em X, eu acho que tá bom. Tá ótimo. Tá bem fácil de visualizar também. Rotacionada. Agora a gente vai assign parameter torque. O torque 1 em Z mesmo. É isso. Agora a gente vai na bobina, edit, surface e section em YZ. Aí, ó, aqui dá pra ver, ó, ele criou duas. A gente precisa de duas, então a gente deleta uma, a gente vem aqui na outra. Calma, cadê a outra? Será que eu deletei tudo? Eu deletei tudo, eu acho. Não tem problema, vamos fazer de novo. Bobina, edit, surface section, YZ. Tá. Essa daqui, ó. Que vem... a gente tem que clicar aqui, ó. Nessa daqui, aí a gente tem que fazer um boolean e separate bodies. Tá. Agora a gente pode deletar essa, ó. Vamos deletar essa aqui e vamos ficar com essa aqui. Essa daqui, então, a gente vai fazer o que com ela? A gente vai colocar nessa seção uma excitation. Pode ser, aí esse aqui, current density terminal. Pera. Aqui, pronto. 100 amperes. Tá? Isso aí. Eu acho que é isso, na verdade. A gente tem que criar a região, né? Não pode esquecer. Acho que uns 80. 80. Legal. Pronto. Agora a gente pode colocar o setup. 15 passos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos analyze all. Esperar. Demora um pouquinho, mas já tá terminando. Mas eu vou pausar o vídeo e... não, agora foi. Tá tudo certo. Então agora a gente pode vir aqui em
Solution Data, né, eu acho. Esse micro ou esse daqui? Não, não, é esse aqui. Micronewton por metro. Então, deu esse resultado aqui, 0.002. E é isso, basicamente. Agora a gente vai para as conclusões. Conclusão. A gente chegou em várias conclusões, né, durante essa nossa teoria, né, e as simulações, que foram que os supercondutores eles conseguem levitar graças ao efeito Meissner, que é a expulsão do campo magnético do interior. Utilizando o Maxwell, a gente consegue modelar campos eletromagnéticos por ímãs de neodímio em várias configurações, que tem resultados bastante confiáveis, de acordo com o que a gente esperava da teoria. A direção do vetor campo magnético influencia diretamente no formato das linhas de campo produzidas pelos ímãs do neodímio. A gente também usou o OneSoft Maxwell para observar e comparar os vetores, intensidades e linhas de campo em diferentes situações, né, com os diferentes materiais, que são os paramagnéticos, os diamagnéticos, os ferromagnéticos. E aí a gente consegue ter distintos comportamentos do campo magnético. Resumidamente, foi isso. Os resultados teóricos bateram e foram muito parecidos com a prática. Aqui estão as minhas referências, né? Eu usei mais algumas referências do vídeo, mas acho que as referências usei referências do roteiro, né? Mas as referências eu peguei algumas de fora que eu achei as mais importantes. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado. Espero que tenha ficado claro e que tenha dado para entender de forma clara o que eu quis tentar passar com as simulações e a teoria. Então é isso. Muito obrigada por assistir. E tchau.